pessoas têm cometido suicídio. E essas pessoas não são burras, essas pessoas não são idiotas, essas pessoas não são pessoas, sei lá, loucas, não são. São pessoas que simplesmente não estavam mais aguentando a dor que elas estavam sentindo. E mesmo que você não entenda essa dor, basta você saber que dói mais do que aquela pessoa pensa que pode suportar. Então imagina a maior dor que você sentiu na sua vida. E imagina que você está sentindo essa dor todo dia, todo tempo, toda hora. E que parece que ela nunca vai passar. É assim que essas pessoas se sentem. E é por isso que elas pensam que dessa maneira elas vão conseguir acabar com a dor. Oi pessoas, tudo bom? Então o vídeo de hoje, vocês já sabem o tema, porque obviamente tá aqui no coisa, né, no título. Se bem que eu posso não colocar. Eu posso fazer que nem no outro vídeo que deu muitas polêmicas, ganhei muitos seguidores. A propósito, queria agradecer por todo mundo que está inscrito no meu canal, que nós finalmente chegamos a 100 inscritos. Nesse momento nós temos 107 inscritos. Então não perde tempo, se inscreve para a nossa família. E deixa o seu like já, compartilha e faz todos os paranauê aí. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou meu vídeo com alguém, isso me ajudou muito. Muito obrigada mesmo, tá certo, peixinhos? Não vai embora, ainda vai ter vídeo. Então, essa semana vai ser uma semana bastante especial para todos nós. Que mês é esse? Setembro. Qual é a cor do setembro? Nenhuma, porque mês não tem cor. Mas mais ou menos que tem. É o Setembro Amarelo. Então essa semana nós vamos fazer vídeos sobre isso, sobre o Setembro Amarelo. Sim, que cor é amarela? Essa aqui. Por que é chamado Setembro Amarelo? E tudo isso eu vou falar nesse vídeo hoje. O Setembro Amarelo é o mês para conscientização sobre o suicídio, para prevenção do suicídio. Certo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados sobre o suicídio e sobre como foi que começou esse negócio de Setembro Amarelo. Lembra, a primeira vez que eu ouvi isso, Setembro Amarelo, a primeira coisa que eu pensei foi, ai vai, o ano vai virar um arco-íris, todo mês é uma cor. Isso é uma besteira. Mas foi o meu primeiro pensamento, eu fiquei pensando, agora todo mês vai ter uma cor, mês que vem é rosa. Não é, gente? É, educação de valor é rosa. Aqui o da próxima é azul. Vamos complementar os outros meses, tá? Junho é o meu mês. É vermelho que é dia dos namorados. Ok. E janeiro é branco, que é ano novo. E dezembro? Verde. Não. Natal, vermelho já É, vermelho e... sei lá. Vamos fazer enquete aqui embaixo, qual é a cor de cada mês, por favor, respondam, é isso. Mas vamos ao que interessa, tá certo? Primeiro vamos à definição. Se você nasceu hoje, ou sei lá, só se você nunca pensou sobre o assunto, vamos à definição de o que é suicídio. O suicídio é o ato de acabar com a própria vida. Ele sempre é um acontecimento complexo. A pessoa não tem como objetivo a morte, mas sim o fim do sofrimento pelo qual está passando. E o único jeito que enxerga no momento para chegar nisso é através da morte. Então, suicídio é quando a pessoa tira a sua própria vida. Mas a coisa mais importante dessa definição que eu achei foi isso, de que a pessoa não tem como objetivo a morte, mas sim o fim do sofrimento. Eu lembro de uma época, uma consulta em específico que eu cheguei para a minha psicóloga e eu falei assim, eu vou viver a minha vida toda sentindo tanta dor, porque naquele momento a minha vida estava parecendo muito escura, muito triste. Parecia que eu não ia aguentar nem mais um segundo de tanta dor que eu sentia dentro de mim, uma angústia tão forte. Parecia que todo dia eu estava sofrendo pela perda de alguém, só que eu não tinha perdido ninguém. Eu sofria por não entender o que eu estava sentindo. E eu ficava assim, eu não vou aguentar. E eu pensava assim, como é que eu vou viver até os meus 50 anos sentindo tanta dor? Como é que eu vou viver até 60, 70 anos sentindo tanta dor? Eu não vou aguentar. Aí às vezes eu pensava, é melhor não viver, porque se é pra viver sentindo dor, eu não quero viver. E tinha esse tipo de pensamento, não me julguem. Mas eu sei que assim como eu, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Então, por isso é importante esse mês de prevenção do suicídio, porque é importante falar sobre isso. Na mídia tem uma lei, uma orientação para que não se mostrem casos de suicídio, porque tem a teoria de que quando mostra que alguém se suicidou, o número de suicídios aumenta. Mas acabou que as pessoas decidiram não falar de jeito nenhum sobre suicídio e se calar. E isso não tem sido bom para nós, como sociedade, como seres humanos viventes que respiram e tudo mais. Beijo até. Nada a ver. Desconcentrei. Então, por isso, eu trouxe alguns dados para mostrar como suicídio é uma coisa que nós precisamos falar sobre, tá certo? Olha, um dado altamente assustador. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Quando uma pessoa morre por suicídio, pelo menos 6 pessoas são afetadas com isso.
O número de homens que cometem suicídio é maior que o número de mulheres, só que as mulheres tentam mais suicídio. Como assim, Emily? Se as mulheres tentam mais, não era para o número ser maior? Não. As mulheres têm mais tentativas, só que não alcançam o objetivo, e os homens, eles tentam menos vezes, mas alcançam o objetivo porque os homens geralmente são mais letais nas suas tentativas, eles são mais objetivos, tipo assim, eles têm tentativas mais violentas. E também os homens enfrentam uma dificuldade maior porque as mulheres, de modo geral, se sentem mais à vontade para conversar sobre as suas dores. Os homens ainda têm uma visão de que eles não podem ser fracos, eles têm que ser fortes. Então eles acabam não conversando com ninguém sobre nada. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados com a conversa, poderiam ser evitados com consultas psicológicas. 60% das pessoas que morrem por suicídio não buscaram ajuda nunca. Vocês pensam numa pessoa que tem uma doença, vamos supor alguém que tem que quebrou o braço, aí tá lá com o braço todo coisado, quebrado e dói, não consegue nem esticar. Aí essa pessoa passa 60% dessas pessoas nunca procurassem tratamento. Vocês já pensaram num índice tão alto de pessoas sem procurar tratamento? Vocês já pensaram, tipo assim, por exemplo, a gente não vê as pessoas falarem comumente sobre procurar tratamento para esse tipo de doença mental. Mas é algo que que nós precisamos procurar, porque imagina se a doença fosse outra, se fosse 60% das pessoas que quebram o braço não vão no médico engessar, não vão no médico fazer o tratamento, prefere ficar com o braço torto. A gente acharia absurdo, a gente riria dessas pessoas. Só que a gente não faz a mesma coisa e nem é pra rir do outro, porque isso é bullying, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem essa preocupação quando se trata da nossa mente, mas nós precisamos ter essa preocupação, tá certo? E agora eu vou contar a história de como surgiu o Setembro Amarelo e por que é usado a cor amarela e por que é o mês de setembro. Eu não sabia disso até pesquisar para esse vídeo, que eu fiquei curiosa, certo? A cor é usada por causa de Dale M e Darlene M. Esse casal deu início a esse programa de prevenção do suicídio, que era chamado de fita amarela ou Yellow Ribbon. Perdoe meu inglês, eu não sou dessa área. Em 1994, o ano que eu nasci, Mike M, que era filho desse casal, com 17 anos, se matou. Ele era conhecido pela personalidade dele ser muito caridosa e por ele ter habilidade mecânica com os carros. Aí ele restaurou um Mustang do ano 1968 e pintou ele de amarelo. Ele amava aquele carro, então ele ficou conhecido o carro como Mustang Mike. Então era um Mustang amarelo que ele restaurou, um carro antigo amarelo andando no meio da cidade, e aí ele ficou conhecido por causa disso. Mas infelizmente as pessoas que estavam próximas dele não conseguiram ver os indícios, não conseguiram ver que ele estava passando por um problema. No dia do funeral dele, tinha uma cesta de cartões com fitas amarelas para quem quisesse pegar. Eram 500 cartões e fitas que foram feitos pelos amigos dele, do Mike, e tinha uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. Os cartões se espalharam pelos Estados Unidos e em poucas semanas começaram a aparecer ligações. Um professor de outro estado havia recebido um dos cartões de uma aluna pedindo por ajuda. Diversas cartas chegavam de adolescentes buscando ajuda. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa de incentivo àqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar este sentimento. Então, dia 10 de setembro, que é hoje, o dia que o vídeo está saindo, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós precisamos falar sobre isso. Então, se você vê algo falando sobre isso, apoie essa causa, porque mesmo que você não tenha esse tipo de problema, mais pessoas do que o que a gente espera passam por isso. O quarto motivo pelo qual mais jovens morrem no Brasil é o suicídio. Os fatores
a idade de maior risco, de maior índice de suicídio é de 15 a 35 anos. E depois de 75 anos para cima, são as idades em que as pessoas mais cometem suicídio. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei, lembra do seguinte. Pelo menos sai desse vídeo. Depois de clicar em gostei, se inscrever e tudo mais. Mas saia desse vídeo sabendo que quando uma pessoa fala que tem vontade de morrer, que não se sente útil, que não acha que é necessário no mundo, não é uma coisa que a gente deve brincar com isso, não é uma coisa que a gente deve rir disso, não é uma coisa que a gente deve deixar passar, porque muito provavelmente é verdade. Muito provavelmente aquilo que aquela pessoa falou é um sinal, às vezes são maneiras dela testar. Sinto muito, não entendi. Um alerta. Ok, Google. Isso é alguém que não vai entender. Desculpa, gente. Não brinquem com isso. São, às vezes, maneiras que as pessoas estão dando de alertar. Às vezes, essas frases soltas, mesmo em meio à brincadeira, são pedidos silenciosos de socorro. E a gente não fica atento a isso. A gente não fica atento que às vezes dizer para um amigo assim, tu nem vai fazer falta mesmo, às vezes pode ser levado a sério. Então, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa se preocupar mais com isso e lembrar que quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando de uma coisa que é longe da gente, é uma coisa que é perto da gente. Muitas pessoas têm cometido suicídio. E essas pessoas não são burras, essas pessoas não são idiotas, essas pessoas não são pessoas, sei lá, loucas, não são. São pessoas que simplesmente não estavam mais aguentando a dor que elas estavam sentindo. E mesmo que você não entenda essa dor, basta você saber que dói mais do que aquela pessoa pensa que pode suportar. Então imagina a maior dor que você sentiu na sua vida. E imagina que você está sentindo essa dor todo dia, todo tempo, toda hora. E que parece que ela nunca vai passar. É assim que essas pessoas se sentem. E é por isso que elas pensam que dessa maneira elas vão conseguir acabar com a dor. Muitas pessoas, quando elas se suicidam, especialmente quando elas se jogam de algum prédio ou coisa assim, momentos antes elas tentam reverter. Só que muitas vezes não dá mais tempo, quando tomam um remédio, alguma coisa. Muitas pessoas, assim que tomam o primeiro passo para o suicídio, elas tentam reverter. Algumas conseguem, outras não. Então, isso por si só já mostra que ninguém quer morrer. As pessoas não querem morrer. Elas só querem parar de sentir tanta dor. E o mundo é tão belo, tem coisas maravilhosas. Pode ser que tenha para você. E tem para todo mundo, mas a gente precisa entender que na hora que a gente leva a topada no dedo midinho da gente, na quina, que dói pra caramba, a gente não vai pensar que nenhum dos outros dedos tá doendo, só o midinho, a gente vai pensar na dor do midinho. Então pensa que você tá sentindo essa dor pra sempre, todo dia, toda hora, quando você acorda, quando você dorme, às vezes quando você sonha, você tá sentindo essa dor e ela não passa, dói muito. Essa pessoa ela não vai conseguir pensar que tem um monte de outras coisas boas, ela vai pensar só na dor do dedo mindinho. Então não julgue a dor do outro porque não é a mesma que a sua. Porque não é porque você não sente essa dor que essa dor não seja importante. Então a gente tem que falar sobre suicídio, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que ficar atento aos sinais e a gente tem que estar disposto a ajudar nossos amigos. E se você, por um acaso, estiver passando por algum tipo de problema assim, converse com alguém, peça ajuda. As pessoas, mais do que você espera, tem pessoas ao seu lado que querem te ajudar. Eu fiquei muito agradecida que depois do vídeo que eu postei sobre ir a uma consulta com um psicólogo, algumas pessoas vieram conversar comigo e uma moça veio conversar comigo sobre isso, sobre a vontade que ela tinha de tirar a própria vida. E eu espero ter conseguido ajudar ela de alguma maneira. Então procure alguém para conversar. Nem que seja eu, que talvez não seja muita ajuda, mas vou tentar ser, né? Tem alguns números que é pra gente ligar para pedir ajuda nesses casos, que é do grupo de apoio à vida, de prevenção da vida, alguma coisa assim.
É gratuita a ligação, ainda bem. Se você está precisando de ajuda, liga pro número 188 ou pro número 141. A ligação é gratuita e lá vão ter pessoas para conversar com você sobre os seus sentimentos. Não precisa se identificar, as pessoas não vão cobrar isso de você, você só liga e fala doidado, tudo que der vontade, tá certo? E lembra que tem eu aqui e que tem muitas pessoas que estão querendo ajudar você, tenta focar nisso, tá bom? E uma notícia boa essa semana toda, de segunda, que é hoje, o dia que o vídeo vai sair, no dia que eu tô gravando, até sexta, então vão ter vídeos todos os dias, se tudo der certo. Então vão ser 5 vídeos, um cada dia, todo sobre esse tema do Setembro Amarelo. Vou dar algumas dicas, tanto para quem sofre com problemas depressivos ou desse tipo, como para pessoas que convivem com pessoas assim, tá certo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Beijo, tchau!